Olá, professor Lucas, tudo bem? Hoje eu e o Diego, nós iremos apresentar o trabalho relacionado à geometria espacial. Tá, mas o que seria a geometria espacial? A geometria espacial, ela é o estudo e análise de objetos tridimensionais, diferente da geometria plana, que ela estuda objetos bidimensionais. Então, elas têm formas diferentes. Os principais sólidos dessa geometria são os poliedros, que aí seria os paralelepípedos, os prismas e também os cubos. E a gente também tem os corpos redondos, que aí seriam os cilindros, os cones e as esferas. Também vale lembrar que para cada fórmula, para cada figura, objeto, a gente precisa usar uma fórmula. E como que a gente pode usar ela no dia a dia? Bom, ela é mais presente em estudos e trabalhos como arquitetura, astronomia, design, engenharia e entre outras profissões também. Então, dentro dessas profissões, pode projetar estruturas, que seriam casas, edifícios, poderia criar modelos tridimensionais, que aí usaria essas figuras que eu falei anteriormente. E também pode servir como desenho de novos modelos de embalagens, como por exemplo, caixa de chocolate da Nestlé, e dentre outras embalagens de vários produtos que a gente utiliza no dia a dia e que são mundialmente conhecidos. Eles utilizam essas fórmulas, a geometria espacial. Então ela está presente em quase tudo. Às vezes a gente acha que não está, mas ela vai estar presente em algum lugar, em alguma coisa. Às vezes a gente está na rua, a gente vê uma placa de trânsito, isso também serve como geometria. No dia a dia, na escola. Então, em tudo ela sempre vai estar presente. Em tudo. Bom, eu sou o Diego, do segundo ano do ensino médio, e eu vim falar um pouco do trabalho de matemática, de como a geometria espacial cai no Enem e nos vestibulares. Tipos de questões que caem no Enem. No Enem, as questões de geometria espacial geralmente envolvem interpretação de textos, análise de situações cotidianas e resolução de problemas práticos. Exemplos comuns: cálculos de volume e área de figuras como caixas de água, tanques, silos, cones, esferas e cilindros. Comparação de capacidade de recipientes, situação com escadas, rampas, construções ou objetos que envolvem noções de tridimensionalidade. Conversões de unidades, como de centímetros cúbicos para litros. Também tem como cair em vestibulares, como a FUVEST, Unicamp, etc. Esses costumam ser mais técnicos e exigem o domínio das fórmulas e raciocínio espacial mais profundo. Aparecem questões como cálculo de volume e área total de sólidos, como os prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Tem as seções planas, que são cortes em sólido, planificação de sólidos, diagonais espaciais e relações métricas no espaço, como o uso do teorema de Pitágoras em 3D. E também tem questões com combinações de sólidos. E também tem algumas dicas para estudar, que é bom você dominar algumas fórmulas básicas, como volume e área dos prismas, dos cilindros, cones, pirâmides e esferas. Para treinar também a visualização espacial com desenhos e planificações. E pratique problemas contextualizados, resolva provas anteriores do Enem e vestibulares para pegar o estilo. Também no Enem tem muitas características específicas, como a contextualização é muito forte, os problemas normalmente têm um cenário da vida real. Muitas vezes não basta saber a fórmula, é preciso interpretar o texto e os dados com atenção. O Enem ele valoriza o uso da matemática como ferramenta para resolver os problemas da vida real, problemas reais. Então, até questões de geometria envolvem leitura e interpretação. E essas foram as informações que eu falei sobre como a geometria espacial cai no Enem e nos vestibulares normalmente.